Vamos iniciar, então, a nossa atividade da noite, agradecendo a Jesus, nos entregando a Ele, agradecendo a Ele este momento que Ele nos proporciona de podermos estudar mais uma parte do seu Evangelho, do Evangelho que nos traz o conforto e orientações para a nossa caminhada. Vamos, então, orar e meditar com Jesus por alguns minutos. Muito bom. Vamos também elevar os nossos pensamentos em amor, em carinho, a doutor Bezerra de Menezes, a doutor Deolindo, doutor Gonzales, doutor Paulo, enfim, todos que compõem a equipe do doutor Bezerra, recebam o nosso carinho, recebam a nossa gratidão por os momentos maravilhosos que eles nos proporcionam, né? Muito bem. Vamos, então, fazer o nosso estudo da noite. Nós estamos no capítulo 4 e no subitem Ressurreição e Reencarnação. É um subtítulo meio extenso, né? Porque há de se falar muito sobre ressurreição e reencarnação, para que fique claro, né? Então, hoje nós vamos fazer item 9, 10 e 11, né? Falar um pouquinho mais sobre esse momento vivido pelo nosso Evangelho, né? Então, o item 9. O Espírito sopra onde quer. Ouves sua voz, mas não sabeis nem de onde ela vem, nem para onde ela vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem nesta última acepção. Vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que não se conhece o que ele foi, nem que o espírito será. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja essa passagem, é a consagração do princípio da existência, o princípio da existência da alma, e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Item 10. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm, porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo o Elias que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 11, versículos de 12 a 15. Item 11. Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, não poderia suceder o mesmo nesta passagem de São Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo, o Elias, que deve vir. Não há aí nem figura nem alegoria. É uma afirmação positiva desde o tempo de João Batista até o presente. O reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento?
Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias, até o presente, o reino dos céus. É tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus. Enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade, pela doçura. Depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos, ouça quem tem ouvidos para ouvir. Estas palavras são frequentemente repetidas por Jesus. Dizem claramente que todo o mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Muito bom. Itens 9, 10 e 11, que nos trazem um pouco mais sobre esse assunto de reencarnação, né? E continua insistindo bastante no exemplo, né, de João Batista, que João Batista era Elias, que era o retorno de Elias. Na verdade, não. Nós sabemos, nós espíritas sabemos que é o retorno do espírito de Elias, né? Que volta num outro corpo, numa outra forma, mas com missão pré-estabelecida, né? Então, vamos relembrar um pouquinho dessa história, né? Quando Malaquias profetizou que Elias voltaria. E analisando o enredo desta história, nós temos dentro das palavras de Jesus, considerando as verdades sobre reencarnação, né? Elias já havia retornado, e havia retornado como João Batista, porque era João Batista a reencarnação de Elias, né? Então veja que, como dizia, e Jesus dizia exatamente esta frase, né? Elias já estava entre nós e que não o reconhecemos. Por que Elias estava entre nós? Porque João Batista era o retorno de Elias. E João Batista vivia ali, estava entre nós. Só que, né, por isso Jesus disse essas palavras, né? Ouve aquele que tem ouvidos, né? E escutem aqueles que, né? Então, vejam que é mais uma forma que Jesus colocava, porque Jesus colocava sempre em forma de parábolas, né? Ele não dizia a situação claramente. Você precisava analisar, se instruir e absorver os ensinamentos de Jesus, né? Por isso ele disse que Elias já estava entre nós e que não o reconhecemos. Por quê? Porque Elias retornou sim, num outro corpo, retornou como João Batista, né? Mas era o espírito de Elias em uma nova missão, certo? Então, João Batista apresenta-se, na verdade, como o precursor para os caminhos de Jesus. João Batista teve este encargo de preparar a chegada de Jesus. Na verdade, era tudo similar, os caminhos que João Batista fazia, era tudo similar ao de Elias. E aí está a confusão que eles faziam naquela época, né? Diziam que João Batista era Elias. Não, era o retorno
de Elias, e não era Elias ali, né? Então, tem que se deixar bem claro isso, que foi a reencarnação de Elias, né? Que nós sabemos que nós retornamos e retornamos com a nossa memória zerada, né? O que a gente fez lá nas outras vidas anteriores, a gente não se lembra nada, né? Até isso é uma grande coisa que Jesus fez, né? Para quê? Para que a gente não carregue eternamente os nossos erros das vidas anteriores, né? Porque tudo aquilo que você traz lá antes vai permanecer, né? Ah, o fulano foi o meu desafeto, vai continuar sendo, não vai ter entendimento, não vai ter aproximação, né? Então, essa função dos nossos retornos para a vida material é justamente isso, para que a gente alinhe essas situações, né? E no caso dos missionários, que desenvolvam aquilo que foi estabelecido na espiritualidade, né? Então, vejam que existia nessa época, né? Nessa época, muita confusão, muita distorção dos valores, né? E há esse conceito, né, de podemos afirmar que o espírito está onde ele quer, né? E ele está onde quer e ouve-se a sua voz, né? Mas não sabemos a origem, de onde que ela vem, né? E nem o espírito e nem a voz. Nós não sabemos, né? É uma incógnita, nós escutamos, nós conversamos. Isso é uma prova que nós temos dentro do nosso espiritismo, na verdade. Nós conversamos com nossos irmãos como estamos conversando aqui agora, né? Estabelecemos o nosso entendimento, na verdade, né? Então, mas não sabemos aonde que eles estão e de onde vem essa voz, né? Como isso se processa, né? Uma incógnita isso para nós, na verdade, né? E, portanto, o espírito a gente tem que entender isso. Ele não é criado no momento que ele vai retornar. Cada encarnação não é um espírito novo. É, é a questão da pluralidade das nossas existências, não é verdade? Que espírito é um. Por quê? Porque nós, espíritos, somos eternos e temos sucessivas vidas, sucessivos retornos, né? Alinhando as nossas condutas, alinhando o nosso caminhar, né? Então, ele não é criado no retorno, mas sim, ele está vinculado a inúmeras passagens que tivemos. Então, como está lá no nosso Evangelho, no Evangelho de Mateus, por exemplo, né? Existe o destaque, aquelas oposições que existiam na época, né? Na época existia muita oposição ao reino de Deus, ao cristianismo, né? Existia muita turbulência com isso tudo. Por isso que foi, em suma, a importância do retorno de Elias. O retorno de Elias foi muito importante, a reencarnação dele como João Batista foi muito importante, porque João Batista foi o precursor de todo o cristianismo, né? Ele conseguiu, através do Evangelho, tudo isso, preparar o retorno de Messias, que era tão esperado, né? O retorno de Messias. E tudo para que o princípio da reencarnação ficasse claro através da vida de João. João foi o grande exemplo das reencarnações e das vidas sucessivas, né?
portanto, se reafirma, voltou como João Batista, uma nova vida, uma nova caminhada, né? Então, sendo nesta época o reino dos céus tomado pela violência, e nos mostra alusão às leis mosaicas. Eles tinham as leis mosaicas como a ferro e fogo, né? Aquela história, olho por olho, dente por dente, na verdade, que gerava extermínios de infiéis para conquistar o paraíso. Eles achavam que fazendo esse sacrifício desses ingratos, desses infiéis, eles estavam purificando-se e conquistando o paraíso, o que não é uma verdade, né? Era uma afronta aos valores, né? E a grande verdade é que perante a nova lei, né, nós sabemos que o grande caminho para a gente conquistar o nosso espaço, conquistar os caminhos que Jesus sempre nos colocou e sempre nos ensinou, é através do amor, através da doçura, da caridade, a caridade em todos os sentidos da vida. Nós sabemos que a nossa conquista espiritual está nos valores das nossas obras, daquilo que nós praticamos, de como conduzimos a nossa vida, se nós conduzimos ela dentro das leis morais, das leis divinas, daquilo que Jesus traçou para todos nós, né? Através da caridade, do amor, da justiça, né? Principalmente isso, né? Justiça. E outro ponto importantíssimo, né? O perdão aos nossos desafetos, não é verdade? Para que haja o entrosamento, para que haja caminho do bem, não é? Então, Jesus ainda nos coloca mais uma frase em sua caminhada, né? Ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Temos isso, inclusive, em uma obra escrita por Chico Xavier, né? Chico Xavier psicografou o Manuel que nos trouxe, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Maravilhoso estudo ele também, né? Que nos mostra que dentro da bondade, Jesus é o nosso caminho. Dentro da justiça, do amor que nós podemos levar a todos os nossos irmãos, Jesus tem esse amor de sobra, de exemplo, porque o maior exemplo de amor por nós não tem outro que não seja o de Jesus, né? É a verdade, a justiça, isso tudo é o que nos valoriza para estar mais próximos do nosso Mestre Jesus, né? Então, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então vejam que os nossos valores, nós temos que estar atentos, preservar todos esses sentimentos em nossos corações, saber que através de nossas vidas sucessivas, nós estamos evoluindo cada vez mais. E esses sentimentos que nós adquirimos hoje, esses valores que nós conseguimos absorver, esses valores permanecem conosco. Nós estaremos retornando com esses valores afrontados em nossas mentes, nossos corações. Né? Por quê? Porque ninguém regride. Não se regride espiritualmente. Tá? Para se regredir espiritualmente, tem que existir uma falta muito grave, né? Gravíssima, né? E é impossível que isso ocorra com alguém
que esteja já espiritualizado, que esteja próximo do nosso Mestre Jesus, através desses momentos maravilhosos que nós temos, né? Então vejam que este ponto da reencarnação está muito claro nesta lição, né? Que até este exemplo que tem no nosso evangelho, né? Que é o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. O céu se ganha pela caridade e pela doçura. Então, Jesus disse: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Jesus repetiu isto várias vezes, né? Então, escutem as orientações do Espírito da Verdade. Que tudo isso que nós temos, tudo isso que nós estudamos, tudo isso que nós esmiuçamos e vamos analisando, foram trazidos pelo Espírito da Verdade, que nós sabemos disso, né? Então vamos refletir sobre isso tudo. Vamos analisar com carinho essas situações, saber que existe um mundo maravilhoso à nossa espera. E este mundo maravilhoso poderá ser desfrutado em recurso, em compensação das nossas obras, daquilo que nós levamos para os nossos irmãos, né? Como nós estudamos ontem, né? Amai-vos uns aos outros, como vos amei, né? Isso estava no nosso estudo de ontem, né? Então, isso é o que Jesus quer de nós, que a gente caminhe e se una pelo amor puro, divino e sincero, né? E saber que a nossa caminhada é longa, até que nós atingimos o momento ápice da nossa espiritualidade. Mas os nossos caminhos, pensando em Jesus, pensando e agindo de acordo com as suas orientações, sabemos que a nossa colheita é certa de belos frutos e belos louros, através da nossa passagem para caminhos floridos, sem espinhos, não é? Caminhos repletos de amor, de paz e felicidade. Que Jesus nos abençoe. Muito bem. Pessoal, está aí então o nosso estudo, a nossa análise desses itens de hoje. Nós vamos fazer as nossas vibrações neste momento, nos entregando a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes. Temos inúmeros pedidos do nosso grupo, no grupo de estudo, no grupo de cura, pessoas que atravessam grandes dificuldades. Então, vamos redobrar os nossos corações em favor desses nossos irmãos, com as nossas vibrações e de boas energias, de luz a esses irmãos que estão atravessando grandes dificuldades, enfermidades, né? Pessoas que estão com problemas seríssimos de saúde, precisando do amparo divino, do amparo que Jesus possa trazer através das mãos, da luz desta equipe maravilhosa, do Dr. Bezerra e do Dr. Deolindo, que está sempre junto de nós. Tenho certeza que ele está aqui, nos acompanhando neste momento. Vamos agradecer a todos que este momento seja glorificado, este momento seja um momento de colher esta luz
esta energia para que todos se fortaleçam, todos sejam amparados e todos possam trazer grandes testemunhos da fé, da esperança e da vontade de vencer. Através destas mãos maravilhosas de Jesus, impostas por essa equipe médica maravilhosa, Dr. Bezerra de Menezes. Assim, Jesus, agradecemos este momento, agradecemos por tudo que nos proporcionou, as orientações que nos trouxe hoje sobre as nossas vidas sucessivas, sobre os momentos que nós temos que estar atentos para que possamos trilhar caminhos de grandes realizações, de prazer em servir, de prazer em doar-se em amor, carinho a todos nossos irmãos. E assim, Jesus, agradecendo por tudo isso que nós tivemos nesta noite, nós vamos fazer a prece de Cáritas para que todos sejam fortalecidos. E nossa gratidão a todos os médicos presentes nesse nosso encontro. Nossa gratidão. Que Jesus os ilumine e os abençoe cada vez mais. Eu pediria, então, que a prece de Cáritas, a Maria do Carmo vai fazer para nós hoje. Maria do Carmo, você tem a palavra. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, induzi o culpado ao arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar toda a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Muito bom, muito bem. Espero que todos tenham uma noite maravilhosa, né? Uma semana cheia de grandes realizações, de felicidades, né? E reconhecimento de tudo que Jesus pode fazer por nós. E mais uma coisinha só, não se esqueçam em suas orações de pedirem pela paz mundial, para que os homens possam entrar no entendimento, para que possa
menos pessoas sofrerem. Que a luz divina ilumine esses dirigentes, que eles possam receber orientações e resolver tudo da melhor forma, sem sacrifícios e sem escândalos, né? Que Jesus os ilumine e os abençoe. Uma boa noite a todos, que todos tenham uma semana maravilhosa.